Muito bom dia a todos. Prazer estar aqui novamente, fazendo parte desse grandioso evento. Meu nome é Elmir Mainer, sou presidente executivo da Sproul Group, uma empresa de tecnologia focada no agronegócio e na indústria. Quero agradecer primeiramente o convite aqui novamente pelo Giovanni Ferreira, a equipe Gazeta do Povo. Agradecer também os participantes que estão aqui comigo, participantes de peso, me sinto muito orgulhoso de estar aqui com os senhores. Saudar também autoridades aqui presentes, representantes das cooperativas, estudantes, representantes empresariais, imprensa, público em geral, muito obrigado. Bom, nós temos um desafio aqui hoje de, num curto espaço de tempo, darmos o tom de como serão esses 2 dias aí de palestras, de integrações, de muita troca de informação e experiência, focando aí no desafio que nós temos dentro da cadeia produtiva do agronegócio, olhando principalmente o mote, que é o campo digital e conectado. E esse primeiro painel aqui que nós vamos falar agora é um painel falando de tecnologia que alia a produção e a sustentabilidade. E quando a gente fala em produção e sustentabilidade, a gente não pode deixar de falar, de mencionar o quanto que a nossa população ela está crescendo exponencialmente. Nós temos aí uma previsão de entre 9 e 10 bilhões de pessoas em 2050. E essas pessoas elas precisam ser alimentadas. E aí vem o maior desafio, com sustentabilidade, ou seja, na mesma área produtiva. Aí, quando eu volto um pouco no passado, eu sou filho de produtores da região de Toledo. Eu lembro muito bem quando meu pai comentava que havia dado uma super safra que se colhia 90 sacos por alqueire, 90 sacos de soja por alqueire. E olhando para hoje, essa produção ela praticamente dobrou, se colhendo aí mais de 190, 200 sacas por alqueire. Isso quer dizer o quê? Que a gente conseguiu produzir mais e melhor na mesma área produtiva. E quando a gente olha para dentro do agronegócio, nós temos aí um grande investimento em tecnologia, com biotecnologia, melhoramento genético, agricultura de precisão, telemetria de máquina. Então, são todas as informações que, obviamente, de uma forma ou de outra, ajudam nesse processo produtivo. Aí eu vou colocar alguns outros desafios rapidamente aqui, olhando para o campo em relação à gestão. Eu fiz parte de uma estatística também lá atrás em relação ao êxodo rural, então é algo que hoje não acontece mais ou muito pouco, né? Temos índices aí que mostram que o jovem hoje ele está ficando no campo, mas está ficando principalmente por quê? Porque ele está conectado no mundo digital. Ele se sente parte desse mundo globalizado, com acesso a informações, e quando ele volta dos seus estudos, ele quer mais aplicar todo aquele conhecimento dentro daquela sua propriedade. Porém, nós ainda temos uma questão aqui, que inclusive a gente já discutiu no fórum do ano passado, que é em relação à gestão. Nós ainda precisamos profissionalizar a gestão no campo. A gente precisa não somente ter uma gestão efetiva, financeira, de caixa, de estoque, mas uma gestão firme, precisa das informações da atividade, seja na agricultura, seja na avicultura, com informações históricas de lote, seja na bovinocultura de leite, na piscicultura. E hoje ainda a gente está muito no achismo. Se você perguntar por que nós tivemos uma super safra, porque choveu. Mas será que é só porque choveu naquele momento que precisava chover? Será que nós não temos outros variáveis dentro desse processo que podem ser considerados? Então, esse é um desafio que eu vejo que ainda ele está maturando, ele está evoluindo, e aí, andando um pouco mais, nós temos hoje também muito forte o conceito que está chegando de IoT, Internet das Coisas. Ou seja, eu vou conectar coisas. E o IoT dentro do agronegócio tem uma oportunidade gigante de trazer benefícios.
Um exemplo disso, nós estamos há mais ou menos um ano com um laboratório no oeste do Paraná, dentro de um aviário, fazendo monitoramento da ambiência daquele aviário. Então, umidade, temperatura, luminosidade, CO2, temperatura da cama, da água, peso diário do frango com balança, peso de silo, enfim. São muitas informações que a gente passou a coletar e, com base nessas informações, nós começamos a melhorar o processo de manejo daquele aviário. Depois de um ano, nós conseguimos chegar numa rentabilidade por lote em torno de 25%. É um número expressivo, com certeza, porém não é esse número que nos deixou satisfeitos. O que nos deixou satisfeitos e empolgados é que nós tínhamos a informação em tempo real, no momento que ela acontecia. E, com base nessas informações, ações eram tomadas. Então, esse é o grande ganho que a tecnologia está trazendo. E o Blairo Maggi, antes, ele fez um comentário que, inclusive, faz parte aqui da minha fala. Hoje, nós temos muitas informações pulverizadas, muitas startups trazendo soluções magníficas, eu entendo, eu sei disso, eu venho acompanhando, porém, o que falta é centralizarmos essas informações. E essas informações, quando falo em centralizá-las, é colocá-las numa plataforma única que sejam processadas, sejam dados de dados climáticos, sejam dados de telemetria, sejam dados do computador de bordo da máquina, enfim, qualquer tipo de informação para que realmente esses dados, com o cruzamento, ele traga a informação que realmente seja útil para a tomada de decisão. E essa plataforma, a gente vai aplicar, e já estamos aplicando o conceito da inteligência artificial. Quando a gente fala em inteligência artificial, parece, nossa, coisa do futuro. Não, inteligência artificial é muito simples, é um algoritmo matemático usando redes neurais que processa um alto volume de dados e transforma aquilo lá em informações relevantes. Então, nós temos alguns desafios? Temos, mas eu entendo que a gente está muito próximo, diria que em poucos anos, de chegar, de conseguir transformar tudo isso numa plataforma única, uma plataforma integradora, e efetivamente gerarmos as informações que o pequeno, médio, grande produtor precisa. E quando eu falo em plataforma, nós temos uma grande oportunidade para que o principal parceiro do produtor rural, que é a cooperativa, que é a cerealista, que pode ser a trading, trabalhe junto com ele e juntos desenvolvam, integrem esses dados, porque será um ganho bilateral, tanto do produtor rural quanto da própria cooperativa ou cerealista ou trade. Eu gostaria agora de envolver mais algumas questões nessa discussão. E a primeira pergunta para o senhor Dori, muito obrigado pela presença aqui. O senhor fala português? Sim. Ok. Há um tempo atrás, quando se falava em Israel, vinha aquela conotação de bíblica, religiosa, e hoje, quando a gente menciona Israel, vem a vanguarda em tecnologia. Israel, hoje, é a vanguarda em tecnologia, não só no agronegócio, mas em outros setores também. A minha pergunta é, o que se deu a chegar nessa vanguarda? Tá? E como que os países, por exemplo, o Brasil, que é um celeiro de produção, junto com o seu país, que é um celeiro de tecnologia, como que a gente conseguiria ter uma colaboratividade maior e uma sinergia maior nesse contexto? Muito obrigado pelo convite. Falo português, mas não tão bom como vocês, assim que peço desculpa se vou falar com alguns erros. Israel, sim, Israel é o poder tecnológico. Quando o Estado de Israel nasceu, 70 anos atrás, o produto principal da exportação eram laranjas. Hoje, toda a exportação agrícola de Israel não chega a 2% ou 3% e já não exportamos laranjas. Quase não produzimos laranjas em Israel, porque exportar laranjas é exportar água que não temos. Hoje em dia, com 1 quilo de semente de tomate cereja, que foi inventada em Israel,
se ganha mais que com 1 tonelada de laranjas. E grande parte da exportação agrícola de Israel, estou falando só da agrícola, desse 2%, são coisas bem sofisticadas da agricultura. Assim, não exportamos granos ou exportamos coisas simples, mas exportamos coisas que já são mais sofisticadas. E como nós mudamos de produtores de laranja, se podemos chamar Israel assim, 70 anos atrás, a Startup Nation, a nação de startup, que Israel é bem conhecida hoje no mundo, porque Israel é considerada o segundo Silicon Valley depois de Califórnia, e cada ano temos 1.500 startups novos, e para ter uma ideia, a inversão de capital estrangeiro em Israel no ano passado foi 23 bilhões de dólares. Não sei quanto é Brasil, acho que 60, 70 bilhões de dólares, 3 vezes mais que Israel, mas Brasil é 100 vezes mais grande que Israel. Por que tantas empresas estrangeiras investem em Israel? Porque Israel é um centro de startup. E como chegamos aqui, é uma larga história que não posso apresentar agora, mas, por um lado, tem que ver com o jeito israelense de empreendedorismo, de inovação, que é um jeito cultural, que vem da nossa história, que vem de nossas dificuldades, tanto históricos como judeus, como desafiar sempre condições climáticas difíceis, que 60% de Israel é deserto, e os outros 40% não são todo terra fértil, que não temos água, que não temos recursos naturais. Agora temos pouco, porque descobrimos gás no mar faz mais ou menos 10 anos, mas, em princípio, somos como os japoneses, não temos recursos naturais. E o próprio desafio permanente de estar numa zona de conflito, que é serviço militar, que sempre apresenta desafios e necessidades de achar soluções rápido. Então, por um lado, então é um jeito cultural que não sempre é difícil copiar em outros países, mas também tem coisas que se pode aprender de Israel. Eu estou fazendo palestras por todo lado sobre este empreendedorismo israelense, e uma das coisas que são diferentes de Israel, entre Israel e Brasil, por exemplo, a tolerância para o fracasso. Aqui no Brasil, um startup que fracassa uma vez já acabou. Já não tem mais chance de fazer novamente um startup. Em Israel é o contrário. Quando um startup quer receber verbas públicas, por exemplo, perguntam a ele: você já teve startup? Sim. Não somente que ele pode continuar a solicitar verbas, mas tem mais chance de receber verbas públicas, porque fracassou uma vez, mas ele vai tentar de novo, então vai aprender dos erros da primeira vez. E esse também, senhor empreendedor, temos que ajudar essas pessoas. Aqui em Brasil, já nunca mais. Um fracasso uma vez, acabou. É um jeito cultural. E outro, e esse também é importante, a política de governo. Todo êxito, em grande parte da tecnologia israelense, é uma história larga de sistemas governamentais que se instalavam, que dirigiram bem estratégias, direção, metas, e uma colaboração bem eficiente entre o setor privado, setor acadêmico e o governo. E esse triângulo, governo, setor privado e academia, faz funcionar toda esta política do governo que ajuda o mercado privado a ter produtos interessantes, novos, também com a academia, com a universidade. E acho que esse é um modelo bem fácil a copiar em outros países. E aqui, em Brasil, estamos muito presentes com dezenas de startups que colaboram com parceiros brasileiros, porque Brasil é o gigante da agricultura hoje em dia, e sem dúvida amanhã vai ser o líder mundial na agricultura.